Capítulo 1. Jesus entra em Jerusalém. Ecce rex tuus venit tibi mansuetus, sedens super asinam, et pullum filium subjugalis. Eis que o teu rei vem a ti cheio de mansidão, montado sobre uma jumenta e um jumentinho, filho da que tem jugo. Aproximando-se o tempo de sua paixão, Nosso Senhor parte de Betânia para entrar em Jerusalém. Consideremos aqui a humildade de Jesus Cristo em querer entrar naquela cidade sentado sobre um jumento, sendo Ele o Rei do céu. Ó Jerusalém, eis o teu Rei, como ele vem humilde e manso. Não temas que ele venha para reinar sobre ti e apossar-se de tuas riquezas. Não, ele vem todo cheio de amor e piedade, para salvar-te, para trazer-te a vida com sua morte. Enquanto isso, aquele povo, que já o venerava por causa de seus milagres e especialmente pelo último acontecimento da ressurreição de Lázaro, vem ao seu encontro. Uns estendendo suas vestes sobre o caminho em que devia passar, outros espalhando folhagens de árvores para honrá-lo. Quem então poderia dizer que aquele Senhor, recebido com tantas honras, dentro de poucos dias, teria de aparecer aí mesmo como réu, condenado à morte, com uma cruz às costas? Meu amado Jesus, quisestes realizar esta entrada tão solene, pois quanto maior a honra recebida, tanto maior seria a humilhação de vossa paixão e morte. Os louvores que agora vos dá esta ingrata cidade, em poucos dias, serão transformados em injúrias e maldições. Agora vos dizem: glória a vós, filho de Davi, sede para sempre bendito, já que viestes para o nosso bem, em nome do Senhor. E depois levantaram a voz dizendo: fora, fora, crucifica-o. Pilatos, dirão eles, retira de nossa presença este facínora, rápido, crucifica-o, para que não mais o vejamos. Agora eles se despojam de suas próprias vestes, mas depois vos despojarão das vossas para vos flagelar e crucificar. Agora eles cortam palmas para as colocar debaixo dos vossos pés, mas depois cortarão ramos de espinhos para perfurarem a vossa cabeça. Agora vos bendizem e louvam, mas depois vos encherão de humilhações e blasfêmias. Oh, ao menos tu, minha alma, dize-lhe com amor e gratidão: bendito que vem em nome do Senhor. Meu amado Redentor, sede sempre bendito, já que viesse salvar-me. Se não tivesseis vindo,
estaríamos todos perdidos. Et ut appropinquavit videm civitatem flevit super illam. E tendo se aproximado e vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus, ao se aproximar daquela cidade infeliz, a contemplou e chorou, pensando na sua ingratidão e ruína. Ah, meu Senhor, vós, chorando então sobre a ingratidão de Jerusalém, choráveis também sobre a minha ingratidão e a ruína de minha alma. Meu amado Redentor, vós chorais, vendo o dano que eu mesmo me causei, expulsando-vos de minha alma e obrigando-vos a condenar-me ao inferno, depois de haverdes morrido para me salvar. Ah, deixai que eu chore, pois é a mim que compete chorar, ao considerar o mal que vos causei, ofendendo-vos e separando-me de vós, que tanto me amastes. Eterno Pai, por aquelas lágrimas que vosso Filho derramou sobre mim, dai-me a dor dos meus pecados. E vós, ó amoroso e eterno coração de meu Jesus, tende piedade de mim, pois eu detesto acima de todos os males os desgostos que vos causei. E estou resolvido a nada mais amar, além de vós. Jesus Cristo, tendo entrado em Jerusalém e se ocupado o dia inteiro com a pregação e a cura dos enfermos, pela tarde, não encontrou ninguém que o convidasse a repousar em sua casa. Viu-se, por isso, obrigado a voltar novamente a Betânia. Meu amado Senhor, se os outros vos expulsam, eu não quero expulsar-vos. Houve, é verdade, um tempo desgraçado em que eu vos expulsei de minha alma. Agora, porém, estimo mais estar unido a vós do que possuir todos os reinos do mundo. Ah, meu Deus! O que poderá jamais separar-me do vosso amor? Capítulo 2. O conselho dos juízes e a traição de Judas. Collegerunt ergo pontifices et Pharisei concilium, et dicebant: Quid facimus, quia icomo multa signa facit? Reuniram-se os pontífices e os fariseus em conselho e diziam: Que faremos nós? Porque esse homem faz muitos milagres. Ao mesmo tempo em que Jesus se empenhava em conceder graças e fazer milagres em benefício dos homens, eis que as pessoas mais importantes da cidade se reúnem para maquinar a morte do autor da vida. Eis o que diz o ímpio pontífice Caifás: Considerai que vos convém que um homem morra pelo povo, e desta forma a nação toda
não pereça. E então, o Evangelho de São João acrescenta: desde esse dia, os malvados pensaram em encontrar um modo de fazê-lo morrer. Ah, judeus, não temais, pois esse vosso Redentor não vos fugirá. Não, ele veio expressamente à terra, a fim de morrer e por meio de sua morte vos libertar, e a todos os homens da morte eterna. Mas eis que Judas se apresenta aos pontífices e diz: que quereis me dar, e eu vô-lo entregarei? Que alegria sentiram então os judeus em consequência do ódio que tinham a Jesus, vendo que um dos seus próprios discípulos queria traí-lo e entregá-lo em suas mãos. Consideremos a propósito o júbilo, por assim dizer, que sente o inferno, quando uma alma que por anos serviu a Jesus Cristo trai o seu Senhor por qualquer mísero bem, ouviu satisfação. Oh, minha alma infeliz, deixa Judas e volta para ti mesma, teus pensamentos. Dize-me, por que preço vendeste tantas vezes ao demônio a graça de Deus? Ah, meu Jesus, envergonho-me de comparecer em vossa presença, pensando nas injúrias que vos fiz. Quantas vezes vos voltei as costas e vos troquei por um capricho, por um desejo, por um prazer momentâneo e vil. Eu sabia que com aquele pecado perdi a vossa amizade e voluntariamente quis trocá-la por um nada. Oxalá tivesse eu morrido antes de ter-vos assim ultrajado. Oh, meu Jesus, arrependo-me de todo o coração e desejaria morrer de dor. Consideremos então a benignidade de Jesus, que, conhecendo muito bem o contrato feito por Judas, não o expulsa ao vê-lo, nem o olha com maus olhos. Ao contrário, admite Judas na sua companhia e até à sua mesa, e o adverte de sua traição, para que ele se arrependa. E vendo sua obstinação, Jesus chega a ajoelhar-se diante dele e lavar-lhe os pés, para comovê-lo. Ah, meu Jesus, vejo que o mesmo fazeis comigo. Eu vos desprezei, eu vos traí, e vós não me expulsais, mas olhais para mim com amor e mais uma vez me admitis à vossa mesa na santa comunhão. Oh, meu querido Salvador, se vos tivesse eu sempre amado, como eu poderia então afastar-me de vossos pés e renunciar ao vosso amor? Capítulo 3. Última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos. Sciens Jesus quia venitora eius, utranseat ex hoc mundo ad patrem, cum dilexisset suos, infinem dilexit eos.
Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que estava perto o tempo de sua morte, no qual deveria partir deste mundo, e já tendo até então amado imensamente os homens, quis dar-lhes as últimas e maiores provas de seu amor. Eis que então, sentado à mesa e todo inflamado de caridade, volta-se para os seus discípulos e diz: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Meus discípulos, sabei que não desejei outra coisa durante a minha vida inteira, senão comer convosco essa última ceia, porque depois dela terei de sacrificar minha vida por vossa salvação. E isto dizia também a cada um de nós. Então, ó meu Jesus, desejais tanto dar a vida por nós, miseráveis criaturas vossas? Ah, esse vosso desejo inflama imensamente os nossos corações, a desejar padecer e morrer por vosso amor, já que tanto quisestes sofrer e morrer por amor de nós. Ó amado Redentor, fazei-nos compreender o que quereis de nós, que só desejamos comprazer-vos em tudo, suspiramos por agradar-vos, para que ao menos em parte correspondamos ao grande amor que nos tendes. Aumentai sempre em nós esta chama bendita, que nos faça esquecer o mundo e nós mesmos, para que de hoje em diante não pensemos senão em contentar o vosso enamorado coração. Põe-se à mesa o Cordeiro Pascal, figura de nosso Salvador. Assim como o Cordeiro era consumido naquela ceia, assim também no dia seguinte o mundo veria sobre o altar da cruz, consumido de dores, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Itaque, cum recubuis et ile supra pectus Iesu. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus. Oh, como sois feliz, amado João, que apoiando a cabeça sobre o peito de Jesus, compreendestes então a ternura que esse amoroso Redentor alimenta em seu coração para com as almas que o amam. Ah, meu doce Senhor, quantas vezes me favorecestes com tal graça. Sim, também eu conheci a ternura do amor que me tendes quando me consolastes com luzes celestes e doçuras espirituais. E apesar de tudo isso, não me conservei fiel a vós. Ah, não me deixeis mais viver assim, tão ingrato para convosco. Eu quero ser todo vosso. Aceitai-me. Socorrei-me.
surgit a cena, et ponit vestimenta sua, et cum accepisset linteum precinxit se. Deinde mitit aquam in pelvim, et cepit lavare pedes discipulorum, et extergere linteo quo erat precinctus. Ó minha alma, contempla o teu Jesus, como se levanta da mesa, depõe as suas vestes, toma uma toalha branca, cinge-se com ela e, colocando água numa jarra, se ajoelha diante de seus discípulos e começa a lavar os seus pés. O Rei do Universo, o unigênito de Deus, rebaixa-se para lavar os pés de suas criaturas. Ó anjos, que dizeis? Seria já um grande favor se Jesus lhes permitisse lavar com suas lágrimas seus pés divinos, como permitira a Madalena. Mas não. Ele quis lançar-se aos pés de seus servos, para deixar-nos, no fim de sua vida, este grande exemplo de humildade e mais este sinal do grande amor que consagra aos homens. E nós, Senhor, continuaremos a ser tão soberbos e não poderemos suportar uma palavra de desprezo, uma pequenina desatenção, sem nos ressentirmos subitamente, sem que nos venha o pensamento de vingança? Nós, que por causa dos nossos pecados merecemos ser esmagados pelos demônios no inferno? Ah, meu Jesus, com o vosso exemplo, as humilhações e os desprezos se nos tornaram muito amáveis. Eu vos prometo, de hoje em diante, querer suportar por vosso amor qualquer injúria ou afronta que me for dirigida. Capítulo 4 da instituição do Santíssimo Sacramento. Cenantibus autem eis, accepit Iesus panem et benedixit ac fregit, deditque discipulis suis et ait. Accipite et comedite, hoc est corpus meum. Enquanto estavam ceando, tomou Jesus o pão, benzeu-o e partiu-o, e deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Depois do lava-pés, ato de tão grande humildade cuja prática Jesus recomendou aos discípulos, ele retomou suas vestes e, sentando-se novamente à mesa, quis dar aos homens a última prova de ternura que nutria por eles. E esta foi a instituição do Santíssimo Sacramento do altar. Para tal fim,
tomou um pão, consagrou-o e distribuiu aos seus discípulos e disse-lhes: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Recomendou-lhes em seguida que se recordassem de sua morte por amor deles, todas as vezes que comungassem. Jesus procedeu então como um príncipe que amasse muito a sua esposa e estivesse para morrer. Escolheu entre suas joias a mais bela e, chamando a esposa, disse-lhe: Vou em breve morrer, minha esposa. Para que não te esqueças de mim, deixo-te esta joia em recordação. Quando a olhares, recorda-te de mim e do amor que te dediquei. São Pedro de Alcântara escreve em suas meditações: Nenhuma língua criada pode declarar a grandeza do amor que Cristo tem por cada uma das almas que estão em estado de graça, porque cada uma delas é também sua esposa. Por isso, querendo esse esposo partir-se desta vida, para que essa sua ausência não desse à sua esposa a ocasião de esquecer-se dele, deixou-lhe em recordação este santíssimo sacramento, no qual ele mesmo permanece, não querendo que entre ele e sua esposa houvesse outro penhor que despertasse a sua memória, senão ele mesmo. Compreendamos, pois, o quanto agrada a Jesus que nós nos recordemos de sua paixão. Foi exatamente para isso que ele instituiu o sacramento do altar, para que fizéssemos contínua memória do imenso amor que nos demonstrou na sua morte. Ó meu Jesus, ó Deus enamorado das almas, até onde vos arrastou o amor que tendes aos homens? Até vos fazerdes alimento. Dizei-me, o que mais podeis fazer para obrigar-nos a vos amar? Vós vos dais todo a nós, na Santa Comunhão, sem nada vos reservar. É, pois, justo que nos demos também a vós, sem reservas. Procurem os outros o que quiserem, riquezas, honras e o mundo. Eu quero ser todo vosso. Não quero amar coisa alguma além de vós, meu Deus. Vós dissestes que quem se alimentar de vós viverá só por vós. Aquele que come de mim viverá também por mim. Visto que tantas vezes me admitistes alimentar-me de vossa carne, fazei-me morrer a mim mesmo, para que eu viva só para vós, só para vos servir, só para vos agradar. Oh, meu Jesus, eu quero colocar em vós todos os meus afetos. Ajudai-me a ser-vos fiel. São Paulo nota o tempo em que Jesus instituiu esse grande sacramento e diz: Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Ó Deus, naquela mesma noite em que os homens se preparavam para dar morte a Jesus, o amoroso Redentor nos preparava este pão de vida e de amor para nos unir todos a si, como havia declarado: Quem come a minha carne
permanece em mim e eu nele. Ó amor de minha alma, digno de um infinito amor, vós não podeis dar-me maiores provas para me fazer compreender o afeto e a ternura que me consagrais. Pois bem, atraí-me todo a vós. Se eu não sei dar-vos meu coração inteiro, arrancai-o vós mesmo de mim. Ah, meu Jesus, quando serei todo vosso, como vós vos fazeis todo meu? Pois que vos recebo nesse sacramento de amor. Ah, iluminai-me e revelai-me sempre mais os vossos belos atributos, que vos fazem tão digno de ser amado, para que eu me abrase sempre mais em amor por vós e me esforce em comprazer-vos. Eu vos amo, meu sumo bem, minha alegria, meu amor, meu tudo. Capítulo 5. A oração de Jesus no horto e o suor de sangue. Et hymno dicto exierunt in montem Oliveti. Tunc venit Iesus cum illis in villam, que dicitur Getsemani. E tendo dito o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemani. Tendo feito a ação de graças depois da ceia, Jesus deixa o cenáculo com seus discípulos, entra no Horto das Oliveiras e se põe a orar. Porém, mal começa a orar, assaltam-no ao mesmo tempo um grande temor, um grande desgosto e uma grande tristeza, como diz São Marcos. E São Mateus acrescenta: começou a entristecer-se e ficar angustiado. Oprimido por essa tristeza, nosso Redentor diz que sua alma está aflita até a morte. Passou-lhe então, diante dos olhos, toda a cena funesta dos tormentos e dos opróbrios que lhe estavam preparados. Esses tormentos o oprimiram durante sua paixão, cada um por sua vez, sucessivamente. Mas aqui, no horto, todos juntos e ao mesmo tempo o afligiram. As bofetadas, os escarros, os flagelos, os espinhos, os cravos e os vitupérios que teria que sofrer depois, Jesus os abraçava todos juntos. Mas, aceitando-os, sua natureza treme, agoniza e ora. Estando em agonia, orava com mais insistência. Mas, ó meu Jesus, quem vos impele a sofrer tantas penas? É o amor que tenho aos homens, responde Jesus. Oh, como o céu terá pasmado, vendo a fortaleza tornar-se fraca, a alegria do paraíso
se entristecer. Um Deus aflito. E por quê? Para salvar os homens, suas criaturas. Naquele horto se consumou o primeiro sacrifício. Jesus foi a vítima. O amor foi o sacerdote. E o ardor do seu afeto para com os homens foi o fogo bem-aventurado que consumia o sacrifício. Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste. Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Assim suplica Jesus, mas não tanto para ver-se livre, senão para fazer-nos compreender a pena que sofre e abraça por nosso amor. Suplica também assim para nos ensinar que, nas tribulações, podemos pedir a Deus que nos livre delas, mas ao mesmo tempo devemos em tudo nos conformar com sua divina vontade e dizer com Ele: todavia não se faça o que eu quero, mas como tu queres. E durante todo aquele tempo, repetiu sempre a mesma oração: seja feita a tua vontade. E orou terceira vez, dizendo as mesmas palavras: sim, meu Senhor, eu abraço por vosso amor todas as cruzes que quiserdes enviar-me. Vós, inocente, tanto sofrestes por meu amor. E eu, pecador, depois de haver merecido tantas vezes o inferno, recusarei sofrer para vos agradar e alcançar de vós o perdão e a vossa graça? Não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Procidit super terram. Prostrou-se por terra. Jesus, naquela oração, prostrou-se com face na terra, porque vendo-se coberto com a veste sórdida de todos os nossos pecados, parecia se envergonhar de levantar o rosto para o céu. Meu amado Redentor, não teria coragem de pedir-vos perdão de tantas injúrias que vos fiz, se os vossos sofrimentos e méritos não me dessem confiança. Eterno Pai, olhai para a face de vosso Cristo. Não olheis as minhas iniquidades. Olhai esse vosso Filho querido que treme, que agoniza, que sua sangue para obter-me de vós o perdão. Contemplai-o e tende piedade de mim. O seu suor tornou-se como gotas de sangue correndo sobre a terra. Olhai para ele e tende piedade de mim. Mas, ó meu Jesus, nesse jardim não existem algozes que vos flagelem, nem espinhos, nem cravos. O que vos faz derramar tanto sangue? Ah, eu compreendo.
não foi tanto a previsão dos sofrimentos iminentes que vos afligiu, pois já vos havíeis oferecido para sofrer essas penas, mas foi à vista dos meus pecados. Eles foram a prensa cruel que espremeu o sangue de vossas sagradas veias. Ó meu doce Salvador, não foram tão cruéis os carrascos, não foram tão atrozes os flagelos, os espinhos, a cruz, como foram os meus pecados, que tanto vos afligiram no horto. Achando-vos num estado de grande aflição, eu ainda me prestei a atormentar-vos, e muito, com o peso de minhas culpas. Se eu tivesse pecado menos, vós teríeis padecido menos. Eis a paga que vos dei, em troca do amor com que quisestes morrer por mim. Acrescentei penas às vossas tão grandes penas. Meu amado Jesus, eu me arrependo de vos ter ofendido. Entristeço-me com isso. Mas essa minha dor é muito pequena. Desejaria uma dor que me tirasse a vida. Eia, pois, por aquela agonia tão amarga que sofresse no horto, fazei-me participar da aversão que tivesse dos meus pecados. E se então eu vos afligi com minhas ingratidões, fazei que agora eu vos agrade com todo o meu coração. Sim, meu Jesus, eu vos amo mais do que a mim mesmo, e por vosso amor renuncio a todos os prazeres e bens da terra. Só vós sois e sempre sereis o meu único bem, meu único amor. Capítulo 6. Jesus é preso e amarrado. Surgite, eamus, ecce qui me tradet prope est. Levantai-vos, vamos, eis que já está perto quem me há de trair. Sabendo o Redentor que Judas, os judeus e os soldados que o vinham prender já estavam perto, levanta-se. Ainda banhado no suor da morte e com o rosto pálido, mas com o coração tão inflamado de amor, vai ao seu encontro para entregar-se em suas mãos. E vendo-os reunidos, pergunta-lhes: a quem buscais? Imagina, minha alma, que do mesmo modo Jesus te pergunta: dize-me, a quem buscais? Ah, meu Senhor, a quem eu procuro, senão a vós, que viestes do céu à terra em busca de mim, para não me perder? Comprenderunt Iesum et ligaverunt Teum. Prenderam a Jesus e o amarraram.
Ó céus, um Deus amarrado! Que diríamos se víssemos um rei preso e acorrentado por seus criados? O que devemos dizer então, vendo um Deus entregue às mãos do povo? Ó cordas felizes! Vós que amarrastes o meu Redentor, prendei-me também a ele. Mas prendei-me de tal modo que eu não possa separar-me mais do seu amor. Prendei meu coração à sua vontade santíssima, para que de agora em diante eu não queira nada mais, senão o que ele quer. Contempla minha alma, como uns o agarram, outros o amarram, outros o injuriam, outros o agridem. E o cordeiro inocente se deixa amarrar e esbofetear à vontade. Não procura fugir de suas mãos, não pede auxílio, não se queixa de tantas injúrias, não pergunta por que o maltratam assim. Eis realizada a profecia de Isaías. Foi sacrificado porque ele mesmo quis, e não abriu sua boca. Como ovelha, foi conduzido ao matadouro. Não fala e não se lamenta, porque ele mesmo já se oferecera à justiça para satisfazer e morrer por nós. E assim, deixou-se conduzir à morte qual ovelha, sem abrir a boca. Olha como preso e cercado por aqueles cães, é arrastado do horto e conduzido às pressas aos pontífices na cidade. E onde estão seus discípulos? Que fazem? Se não podendo livrá-lo das mãos dos seus inimigos, ao menos o acompanhassem para defender sua inocência diante dos juízes, ou então para consolá-lo com sua presença. Mas não. O Evangelho diz: então seus discípulos, abandonando-o, fugiram todos. Que dor não sentiu então Jesus, vendo-se abandonado e deixado até por aqueles que lhe eram caros. Jesus viu então todas aquelas almas que favorecera mais do que outras, e que depois haveriam de abandoná-lo e voltar-se-lhe ingratamente às costas. Ah, meu Senhor, uma destas almas fui eu, infeliz, que depois de receber tantas graças, luzes e convites vossos, esqueci-me ingratamente de vós e vos abandonei. Recebei-me por piedade, agora que contrito e enternecido, a vós retorno para não mais deixar-vos. Ó tesouro, ó vida, ó amor de minha alma!